Pessoal, a gente vai começar agora mais um Em Reunião, o seu cenário corporativo de dicas, de insights, de coisas que são importantes para a sua carreira, que foram para mim, que já não estou mais nesse cenário, que são de repente para deles. Ou não, a gente vai saber agora, tá? Aqui eu tenho Marcela Jacob e Mário Rondon, que estão no momento de, vou botar assim, vivendo na praia. Será? Vamos conversar com eles? Vamos lá. Marcela, Mário, muito obrigado por terem vindo aqui. Tá? É um prazer ter vocês aqui. Por favor, uma apresentação aí de um pitch de 1 minuto, no máximo, senão vai tocar o sininho. Adoro esses pitches de 1 minuto. Tá? Né? Mas ela tá E aí? contigo. Marcela Jacob, educadora executiva, mas eu gosto de dizer que sou engenheira eletricista. Ah, legal, legal. E não dou choque. Ah, legal. Não dou choque nas pessoas, né? Mas dou choque na própria vida. Então, é isso. Minha bandeira é autonomia dentro da educação executiva. E agora a gente está no processo de evolução dessa bandeira para falar de governança. Bacana, bacana. Mário. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, em reunião. Sou Mário Rondon, piloto de avião e de outras coisas também na minha vida. Algumas coisas eu não piloto não, mas mentor executivo e educador executivo também. Trabalhando com cultura de aprendizagem dentro da escola E3, né, Escola de Educação Executiva. Legal. E aí estive nesse processo de transição também de carreira, sei como é que é uma loucura das pessoas, né? Sair da Força Aérea, né? Sair da Força Aérea para o nada, depois sair de um serviço público também para o nada e agora estou encontrando, estou vivendo o projeto que eu estava desenhando já há algum bom tempo, né? E é o que vale a pena, a gente viver projetos que fazem sentido na nossa vida. Show de bola, show de bola. Pessoal, eu tinha uma noção clara quando eu estava no cenário corporativo e quando eu estava vivendo tudo isso, cara, de que em algum momento eu seria CEO de uma empresa. Acho que era essa jornada, talvez vocês ou outros, quem vai nos assistir, tenham essa noção. Mas quando a vida muda, eu descobri que vale a pena você ser CEO da sua própria empresa. E eu estou nessa jornada construindo a minha empresa. Espero algum dia poder falar que ela é uma grande empresa, né? E eu estou me vinculando a vocês, o pessoal vai ver aqui, pela Escola E3, né? Como é que é fazer essa transição de carreira? Eu estou no início. Se você pudesse dizer para mim, Mário, Marcela, vocês têm mais estrada, ela fala assim, Jorge, cara, é desafiador, mas é bom. Ou é sempre desafiador. Um pouco bom. Ou é sempre muito bom. O que vocês poderiam dizer para mim e para outros educadores que vão vir nessa jornada sem dúvida nenhuma? Eu acho que quem chora demais ou quem ri demais é louco, tem algum problema. Perfeito. Né? Então a gente fica entre o choro e o riso a vida inteira. Então nem tudo vai ser bom demais o tempo todo e também não vai ser ruim. A gente vive tempestade, sai, sol, né? Hoje, trabalhando dentro da E3, uma coisa que eu percebo muito é que, como você falou, a gente tem que ser CEO da nossa empresa, a gente tem que ser CEO da nossa vida. Né, com autonomia, né, protagonista da nossa vida. Então, como educador, por exemplo, quando a gente entra nesse processo de nos tornar educador executivo, educadora executiva, uma coisa fundamental, acho que vale para qualquer carreira, é a gente tomar as rédeas da nossa formação. Né? Então, como a gente se coloca no mercado, quais são os valores que nos orientam, o que a gente chama de bandeira, né, dentro da escola, qual é a bandeira, como é que a gente se posiciona nesse mercado, faz essa entrega, sem ficar, por exemplo, dependendo, ainda que trabalhe dentro da E3, tenho projetos mil que eu coloco para frente, coloco para rodo, coloco para a vida. Né? Quer dizer, protagonismo, autonomia, CEO da vida. Quem pode falar autonomia muito melhor é a nossa amiga Marcela Jacob, obviamente. Eu estou roubando essa palavra da... Imagina. Está compartilhada. A autonomia ela tem que ser compartilhada. Legal. É verdade. Porque ela também só acontece se a gente tem o outro. Né? Eu não consigo... sozinha, não nasci numa ilha, não vivo numa ilha, então como eu vivo em sociedade, a autonomia pressupõe a existência, os limites, né, e as relações com os outros. E eu queria complementar, porque o Mário me fez lembrar aqui, recentemente num processo de mentoria, minha mentorada na dúvida, se ela seguia carreira solo, se ela seguia carreira corporativa. Uma dúvida que às vezes acontece muito com a gente por uma insatisfação contextual, no momento que você está dentro do seu trabalho. Eu falei para ela, vamos para o educador executivo, que eu acho que lá você vai ter os dois lados. Então, a gente tem educadores executivos que não estão no processo do empreendedorismo
para fora, né? Não estão construindo as próprias empresas, estão construindo a sua carreira dentro das organizações onde eles estão. Não necessariamente quer dizer que ele vai crescer dentro daquela organização, mas se ele tem clareza de que quer um mundo corporativo, então ele tem que construir uma carreira no mundo corporativo. Perfeito. E não ficar lá e cá. Eu acho que o grande desafio da transição de carreira não é se ela é necessariamente para fora. Eu não estou só empreendendo a minha própria empresa, né? Eu preciso empreender dentro da minha carreira. Vai ser no corporativo? Vai ser autônoma? Eu vou ser PJ? Então, tomar essa decisão para fazer essa transição. Eu já mudei algumas vezes de empresas. E sempre é uma decisão difícil. Nossa, eu fico aqui e cresço aqui. E muda ou eu muito também saio. com relação aos nossos valores, né? Porque, por exemplo, há pessoas que dão muito valor, e aqui não tem nenhum juízo de valor, né? A questão da segurança. Então, para esse tipo de pessoa, é mais difícil ou trocar de setor, ou mesmo trocar de empresa, ou trocar de carreira, né? E aí, nós precisamos nos conhecer, para também não ficarmos sempre nos sentindo frustrados, não realizadores. Não, a gente se reconhece em algum limite, respeita esse determinado limite. Eu, por exemplo, diferente, ainda que tenha esse valor como um dos prioritários, vamos lá, top 5, segurança, tem um valor que é ser desafiado, que acho que é um dos primeiros para mim. Quando eu estou no lugar onde eu não me sinta desafiado ou entregando, me sentindo útil, aquilo ali acaba com o meu, vou falar, tesão. É aquele cenário até de acordar motivado, né? Acordar com algum motivo para acordar, algum né? motivo, exatamente, Para dar o primeiro invertendo. passo, Perfeito. para dar o primeiro passo, para encarar as tempestades, né? E a gente precisa entender, assim, há desenhos diferentes de carreira, né? Existe a carreira, algumas nomenclaturas, carreira do tipo fractal, né? Que é, você tem várias pequenas atividades, não é bico não, é carreira mesmo, desenho, né? E vale interessante trazer que o conceito de carreira é um conceito que só é construído quando é visto em perspectiva, né? Lá daqui, de onde eu estou, para o meu passado, né? A hora que eu olho para o meu passado, eu falo, olha, né? O Steve Jobs falaria ligando os pontos, né? Link the dots. Então a gente tem ali olho para o passado e falo, olha, realmente faz sentido, aqui é a minha construção. Né? Esse é um estilo que tem, a gente pode falar, estilo de carreira por projetos. Né? A gente desenha diversos projetos na nossa vida, com início, meio e fim. Tá? Porque a gente tem muito gente que começa alguma coisa e desiste, não termina e não tem razão. E não se encontra uma razão do porquê também está parando. Né? Às vezes é medo, às vezes é uma frustração pequena e não soube lidar com isso, às vezes é falta de apoio, às vezes é um contexto, mesmo com a pandemia fez com muita gente, né? É um contexto, provocou um outro contexto, né? Muitos outros, e né? Outras decisões, e a gente vai construindo assim diferentes tipos e desenhos de carreira e que tem que ser desenhado sendo respeitado cada tipo de pessoa. Então, um primeiro momento que eu sempre defendo, até tenho dentro da mentoria, a minha mentoria chama mentoria asas, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser asas, né? E o primeiro A do asas é autoconsciência ou accountability, né? E uma coisa pessoal, né? A gente tem responsabilidade pelas nossas decisões, pela nossa vida, né? Pelo que está acontecendo. Se a gente não tem controle com o que nos acontece, a gente pode ter controle de como a gente reage a essas coisas. Né? Eu vou amarrar o gancho da autonomia, porque a autonomia tem muito a ver com a autorresponsabilidade. Não é só a autorresponsabilidade, mas é o principal pilar, vamos dizer assim, da autonomia. Você ser responsável pelas suas próprias decisões. Mas que decisões? Como é que eu tomo decisão? Como eu faço escolhas? Eu estou fazendo escolhas baseado nos meus valores, nos meus contextos, no que a sociedade, e aí é onde vem o ponto da carreira, o que a sociedade espera de mim. Quando você cai numa rede social e começa a ver, cara, montou empresa própria, o outro cresceu, o outro tem não sei o quê, então eu estou aqui no corporativo, eu estou errado. Não estou errado. Vamos olhar para o outro lado. Então a gente tem pessoas que cresceram no mundo corporativo e alcançaram as posições que queriam. Legal. Né? Na mesma empresa ou em várias empresas. Você, estou andando de lado, mas o que você está agregando? Esse ligar os pontos é importante. Não, mas eu saí aqui de uma posição X e estou indo para a mesma posição X numa outra empresa. Ok, às vezes a gente precisa andar de lado, descer 2 degraus para subir outros 3, mas isso tudo com esse poder de responsabilidade sobre a sua decisão e uma decisão pautada
naquilo que você acredita e não no que a E sociedade às vezes a gente é meio acredita. injusto com a gente em relação a isso, né? Você quer Muito perguntar? A gente injusto. está cortando você, né? No Não. pensamento, né? Tá atrapalhando. Estamos em reunião, porque inclusive eu tinha preparado material que não está aqui nesse computador. Então. Então tá aí, tá certo, né? É normal, é Então tá reunião. tudo certo. Não, a, gente Estamos em reunião. a gente já pode fazer um adendo para os gestores que estão construindo reuniões. Por favor, construa reuniões com ata, com pauta, né, Exatamente. uma agenda, né? Com uma Exatamente. agenda. Coloca ali uma estrutura. Fala, pessoal, vamos começar Com um objetivo. 9 horas, vamos terminar 10 horas, porque a gente tem objetivo. E 1 hora é uma reunião grande, né? É baita. Por isso que eu adoro a mentalidade ágil. Mentalidade ágil, não só as práticas, né? A mentalidade ágil em todos os conceitos e âmbitos e setores da nossa vida. Eu uso ela para a vida pessoal, para a vida profissional, até para o sexo, né? Não sou rápido lá, né? Adorei. Acho que fique claro, não é uma questão de ser ágil, é uma questão de ser adaptável. E aí eu quero chamar a atenção, entendeu? A gente mistura a agilidade, vale aqui a ressalva, né? Com velocidade, Com velocidade. né? E agilidade não é velocidade, né? Ser ágil é ser adaptável. Vou fazer né? muito bem. Por isso faz sentido, fazer muito bem feito. A gente tem que Mandar ser meu feito. recado. olha aí. Exato. Aquilo que precisa ser feito. Tudo bem. Alguém sabe quando a gente chama de fala em sexo, a pessoa que está dormindo presta atenção. Opa, né? É por isso, não é velocidade, amigo. Ah, né? Você pensou velocidade, né? Tem uma coisa muito importante, e aqui eu vou fazer uma pergunta pessoal, ou para para o meu interesse pessoal. Palestras. Cara, como que é dar palestras? Porque faz reunião, você fala com a sua equipe no mundo corporativo, isso você às vezes tira, né, pé nas costas, não é isso? Mas quando a gente vai para outro cenário, a gente sobe no palco, se tiver uma pessoa eu já tremo. Se tiver 50, então, cara, é bambu verde, né? Como que é isso? E o online? E o online? O online até me sai melhor. O online me sai melhor. Mas no presencial ainda dá aquela rateada. Como foi para vocês esse início? Ó, a palestra, antes da gente perguntar, tem um passarinho que ficou plim, plim, né? Tem. Habitando a Tem. nossa cabeça. Tem. Isso é o que acontece na palestra. São os imprevistos. Né? A gente fica com esses imprevistos, elas acontecem e detalhe, a palestra a gente tem que ter o controle dela todinha na nossa mente. O conteúdo todo Porque o contexto pode mudar e se o contexto mudar, você não pode ficar engessado naquilo que você, em tese, Perfeito. planejou ou preparou. Né? Isso é um... Aí vem o ágil de Isso é novo, o que né? acontece. Ó, e isso é importante a gente se adaptar. A gente estava numa palestra, né? Tá. Numa empresa grande Grande. e eu tinha feito todo o planejamento, mas... Grande player de telecom, a gente pode falar sem fazer o jabá. É uma grande play, a gente Porque o tava grupo lá. esse mercado é muito exigente. E aí eu estava lá assistindo a palestra do Mário. E o que tava lá. aconteceu? E o que aconteceu, né? Não tinha, aliás, é recomendável que não se exagere, né? Recomendável uma palestra, por exemplo, que você, um exemplo, né? Que você não cante, que você não dance, não tem nada a ver, né? Isso daí, né? Mas eu tive um insight a partir do que aconteceu lá durante o acompanhamento da tarde dessa A partir do empresa. passarinho cantando. Do passarinho Exatamente. cantando, exatamente. No caso era a turma mesmo que estava. A turma cantando. E aí eu peguei a música e eu comecei a palestra como? Cantando e dançando a música. Nossa, foi sensacional. Pô, Né? conquistou todo mundo da hora. Conectou. E agora, à medida que isso entra, né, como é que faz essa conexão? É aí que exige da gente serenidade, tranquilidade, domínio do que a gente vai falar e poder de adaptação. Até para não sair do script, não sair do contexto, E né? vou te falar, e vou colocar mais uma pimentinha aí. Não aconteceu isso com o Mário nessa palestra, não, mas eu acho que a gente está submetido a isso. É quando o imprevisto, ele vem ao encontro da nossa vulnerabilidade. Então, mulher, às vezes, com salto, ela incorre em alguns riscos a mais. Né? Sim, com certeza. Um tropeço, um salto agarrar numa calça que é um pouco mais longa. Eu já tive uma situação, até foi na turma 4, que eu senti que a calça estava agarrando no salto. sapato. Eu falei, cara, eu vou tropeçar e vou me rolar aqui nesse Pelo menos Mas- como você é capoeirista, Mas você já capoeira, cai, exatamente né? o que eu ia falar, pô, já ia dar um Dá- macaco ali. dá uns você paranauê, agarrar, uma coisa assim. dá uns paranauê, você já sai, porque capoeirista não cai, né? Ele gira, salta e cai. E cai em pé. E cai em pé. Né? Então, a ideia é, se tem algum evento que vem para a tua vulnerabilidade, é um evento adverso, que tem a ver com uma vulnerabilidade sua, transformar isso numa piada, num bom humor e levar isso
de uma forma leve e, inclusive, pedir ajuda, né? Com certeza. Porque vai ter sempre alguém para te ajudar ali. E palestra, assim, a gente trabalha muito dentro da E3 a questão da construção de uma palestra, né? Perfeito. E ela tem que encantar quem está ouvindo. Existem diferentes estilos de speeches ou de entrega, ou até mesmo de palestra, né? Mas a gente tem que entender que o que está conectando ou encantando a pessoa são as emoções e as nossas histórias. Perfeito. E como é que essas histórias podem, de alguma forma, contribuir para o nosso aprendizado, para o crescimento. Né? E aqui tem um outro detalhe, né? Quando a gente conta a nossa história, sem querer parecer prepotente, arrogante, né? Superior. Né? Pelo contrário, a gente aprender com a nossa história e possibilitar que as outras pessoas possam aprender também e levar conteúdo. Né? Compartilhar. Acho que o Fábio Borges fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é o baú de histórias, né? Que a gente tem que montar. Eu estava ouvindo um treinamento dele uma vez e tal. Ele pegou, falou, pega uma folha, separa em colunas aqui, vai montando tudo isso e vai anotando sempre. Eu falei, só que eu não fiz. Normal. Eu vou falar do seu mentor. Eu sou mestre em esquecer essas histórias. Às vezes vem num insight assim, mas essas histórias ajudam muito a gente nessas vulnerabilidades, às vezes, nos imprevistos, né? Às vezes você ouviu um passarinho cantando aqui, você tem uma história em cima disso para você quebrar esse... Por isso que eu acho muito legal as formações de stand-up, de teatro, né? Porque eles te colocam frente a frente a nossa vulnerabilidade. Com improviso. Todos nós temos vulnerabilidades. Sim. E a depender de como a gente se encara no espelho, a hora que ocorre algo que agride um pouquinho a sua vulnerabilidade, você pode se desestruturar ou então aproveitar aquilo e falar assim, não, cair, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e entrega muito mais, porque você sai fortalecido. Mais uma vez, mentalidade ágil. Perfeito. É a adaptabilidade. Sem dúvida. E aqui, para a gente finalizar o nosso momento sensacional, passa rápido, é uma reunião ágil. É uma reunião aqui, por acaso estamos sentados. Porque a nossa daily aqui seria todo mundo em pé, não é isso? Eu falei errado? Ou então voando, né? Poderia ser. Fazer a daily voando, você já pensou no corredor do avião? Ô, gente, aqui é o piloto, tudo bem, galera? Nós vamos fazer uma daily aqui agora. Você tem o tempo de eu ligar o cinto, então o tempo de ligar o cinto é que você... Né? Porque aqui a gente tem um cenário que eu acho que é muito interessante. Dicas. O que você falaria, por exemplo, para o Mário no início de carreira? Marcelo, o que você falaria, por exemplo, para Marcelo no início de carreira? Com a experiência que vocês têm hoje, sem saber que estariam nesse momento de transição, ou nesse momento de mudança de empresa para lá e para cá, né? Sem saber exatamente disso, mas o que você daria de dica para a pessoa lá no passado? Primeira coisa, quer começar? Pode começar. Então, posso? Por favor. Assim, na verdade, eu vou dar uma dica que foi algo que eu fiz e que hoje é muito importante para qualquer tomada de decisão. Cuidar do seu dinheiro. É cuidar, né? O dinheiro, ele merece ser cuidado. Eu vou te falar assim, recentemente fui à Coreia do Sul, fui a Seul, e aí eu entendi isso na prática. Algo que já era para mim, já existia, mas lá qualquer coisa que você compra no mercado, você entrega com as duas mãos. E a outra pessoa que vai te pagar em dinheiro, cartão, o que for, um meio de pagamento, entrega com as duas mãos. Então, primeiro você paga, depois você recebe, e você recebe com as duas mãos. Por que eles fazem isso? Isso é cultural. Quando eu entrego com as duas mãos, eu não estou te dando uma mercadoria, nem você está me pagando. Eu estou te oferecendo algo e, em troca, você me oferece algo. O algo hoje é o dinheiro, né? Há 3.000 anos antes de Cristo, quando aquela nação começou a existir, era troca. Galinha, uma galinha, um copo. Então você oferece aquilo que você tem e o outro te oferece de volta aquilo que ele tem. Então, quando eu falo cuidar do dinheiro, o dinheiro é uma oferta por aquilo que eu presto de serviço e entrego para a vida. Certo. Então, eu também tenho que cuidar dele. E como eu sempre fui muito cuidadosa, hoje eu posso tomar algumas decisões por oportunidade. Surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem para a Coreia. Eu preciso me planejar com muita antecedência? Não.
porque eu tenho o meu dinheiro de oportunidade. Né? Eu estou falando um português bem coloquial. Então, assim, cuidar das suas finanças. Ótimo. Entender aonde você está ofertando esse dinheiro, o que você está recebendo em troca. E valorizar isso. Ele vai trabalhar por você depois. Ele vai te dar tranquilidade para fazer uma transição de carreira, por exemplo. Para tomar melhores decisões até. Para tomar melhores decisões. Por exemplo, né? Acho que eu deixaria essa dica. Cuida do teu dinheirinho. Nossa, excelente. Excelente. Né? Essa dica é matadora, inclusive. Né? Não, Depois matadora. Ou então você quer se matar. É, Porque, pô, você não se cuidou não cuidar do hoje, dinheiro, você vai se joga, Mas quem né? sabe cuidar do tempo é ele. Bom, primeiro eu recomendaria, né, quando ele pudesse, que ele assistisse ao filme Duas Vidas. Duas Vidas. Né? É um filme que trata sobre isso. Eu recomendo, inclusive, que a gente assista, né, quem está nos ouvindo, vendo. Vale muito a pena. E eu falaria para ele aproveitar muito bem o tempo dele. Né? Para aproveitar muito. E, assim, não se preocupe. Né? Aproveite o seu tempo e abra portas. Show. Né? Só vai. Entra no fluxo. Bacana. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Bacana. Sem dúvida nenhuma. Você tem autonomia. Com autonomia, sem dúvida. Tem um filme que realmente marcou quando eu assisti, né? Eu estava até brincando com meu colega que está nos filmando hoje, que você sabe que o ano de 1985 aconteceu, né? Eu era um moleque, mas o filme De Volta para o Futuro foi um filme que marcou muito, né? Inclusive, E hoje eu vi ali que você tem ali, né? faz parte, eu ganhei de presente de casamento da minha esposa, que eu assisto. Não é mais vale a pena ver de novo, né? Não é isso? Sessão da tarde e tal, sessão cinemaça, essas paradas. Cara, tá acontecendo, eu paro e assisto, né? Sempre. Porque é exatamente isso. Às vezes a gente quer voltar no passado e não consegue. Então essas dicas são fundamentais para a gente ir agora, no presente, tomar melhores escolhas, para que o futuro a gente não queira refazer alguma coisa, né? E para os educadores que estão chegando agora, para te finalizar com chave de ouro, o que eles precisam fazer para poder fazer o seguinte, cara, botei dinheiro no bolso. Ou estou realmente no caminho certo. Responsabilize-se pela Pode ser para mim. Responsabilidade. Para você, vai ser para mim. Para você. Responsabilize-se. Isso aí. Ia estar valendo, hein? Não queria falar não, mas enfim, já Tá valendo. Não, mas o pitch de 1 minuto eu fiz hoje. Há 2 meses atrás eu fiz hoje. 2 meses atrás. Não, mas uma coisa é, responsabilize-se pelas suas entregas. Ótimo. E quando eu falo entrega, não é só as entregas que têm que ser feitas para formação, né? Mas por todas as entregas. Então, vá atrás de uma palestra, vá para fazer uma palestra. Nunca fiz, faça pro bono, de graça, para testar. Você precisa colocar no campo, né, de batalha. O que é treinado não é igual ao campo de batalha. Então, responsabilize-se pelas entregas. Vá, faça podcast, escreva. É difícil. É desafiador para quem nunca fez. Né? Mas você precisa responsabilizar por elas. Então, o educador que entra nesse momento, essa é a minha maior recomendação. Né? Inclusive para o meu mentorado também. Show. Quer o mentorado dele mesmo? Show. Aí acho que é só uma complementação do que o Mário disse, e eu vou colocar a autonomia de novo no processo, mas eu vou ampliar com a questão da governança, que é esse se autogovernar mesmo. Ótimo. Precisa estudar muito depois que você sai da formação presencial. E estudar aquilo que eu escolhi estudar fez muita diferença para mim em pouquíssimo tempo. Ótimo. Eu diria que em 6 meses praticamente me colocou diante daquilo que eu sabia que eu gostava, mas não tinha segurança de gostar. Falei, será que eu estou gostando da coisa certa? Sabe? E eu consegui isso estudando, aprofundando e tendo essa governança sobre todo o conhecimento que a gente recebe, porque a gente recebe muitos presentes nessa formação. Legal. Então, abrir esses presentes e se aprofundar nisso. Não, sem dúvida nenhuma, gente. E pagar uma viagem para Seul, pô. Você não quer? Vai lá? Pô, faz a aprovação que você vai para Seul sem dúvida nenhuma. Tem responsabilidade com o dinheiro, faça a formação e depois vá para Seul. Vai para Seul. Se quiser, volta. Se não quiser, um ótimo lugar. Vai dominar o mundo. Mas, gente, cara, muito obrigado por vocês estarem aqui. Nesse primeiro encontro, teste total. Nem sei como vai ficar, mas eu espero que realmente quem assistir depois, né, receba as informações de vocês, as dicas de vocês, realmente com muito carinho e que consiga fazer uma jornada melhor do que estavam imaginando até entrar na escola.
Muito Eu que te obrigado. agradeço. Obrigado pela Obrigada, oportunidade, viu? foi Obrigada ótimo. pela Parabéns. oportunidade. Show. E agora, 3 segundos e acabou a reunião. Inédito.